Paz do Senhor Jesus, a todos os amigos, irmãos da fé que estão participando dessa live. Eu sou o apóstolo Edmilson, criador da igreja Chama Divina do Trono de Deus, que no momento é um projeto, tá? Ainda não temos templo próprio. Desejo boa noite a todos que estão participando dessa live, sejam todos bem-vindos. Nessa live hoje eu quero trazer uma mensagem para todos que estão participando. A mensagem que eu quero trazer hoje é sobre revelações. Sejam todos bem-vindos, meu amigo Sebastião Portela, a nossa amiga Cláudia, né, e o senhor servo de Deus, Averaldo. Sejam todos bem-vindos. Vocês que já me conhecem, eu moro aqui na cidade de Luisiânia, aqui no interior do estado de São Paulo. Já sirvo a Deus desde dia 1º de setembro de 2007. E Deus tem falado muito comigo. Deus tem me chamado para uma obra extraordinária. E muitas das vezes eu não tenho entendido o chamado de Deus. Mas Deus, Ele tem trabalhado muito na minha vida, para que eu pudesse me amadurecer, tanto em conhecimento, como também no espírito. Hoje eu tenho 30 anos de idade, eu já me sinto preparado para iniciar a missão qual Deus destinou para a minha vida, até mesmo antes de eu nascer. Pois está escrito nas Escrituras Sagradas, que quando Deus escolhe o homem para fazer a obra dele, Deus já escolhe até mesmo antes do homem nascer. E sejam todos bem-vindos, espero que você não saia dessa live, fique aí até o final. Eu vou tentar abreviar essa live, resumindo o que eu tenho para falar nesta noite, tá? Agradeço a todos os amigos, irmãos na fé que estão aí dando os likes, estão curtindo, que estão comentando. Só tenho a agradecer a cada um de vocês por ter parado nesse momento para nos assistir e aprender comigo a palavra de Deus, através das Escrituras de Deus e um pouco das minhas experiências na fé. Eu aceitei Jesus no dia 1º de setembro de 2007 através de revelações, mas não foi revelações qualquer não, tá? Primeiramente eu vou falar para você sobre as revelações divinas e seus propósitos, tá? Primeiro eu vou falar como foi que eu me converti. Foi através de uma revelação. Deus se manifestou para mim através de uma revelação. Quando foi às 6 horas pela manhã, eu vi 3 homens entrar no meu quarto. Ali naquele momento, eu tinha certeza que aqueles 3 homens eram 3 pastores, servos de Deus, porque eles estavam de terno, gravata, estava tudo bem alinhadinho. Eu não estava dormindo. Tinha certeza que não. Porque o quarto onde eu estava ali deitado era do lado da cozinha, onde a minha mãe preparava o café da manhã. Eu vi a minha mãe cortando umas lenhas ali para fazer o café e fogão a lenha. E aqueles homens estenderam a mão sobre a minha vida ali para orar por mim. Eles faziam uma oração muito linda, eu não entendia o que eles falavam, seus lábios não se moviam. Mas ali eu entendi que ele estava abençoando a minha vida. Um deles eu tinha certeza que era um grande líder da Igreja Universal, que é o Edir Macedo. Eu nunca tinha visto nem sequer uma foto dele, que eu morava num sítio no interior, onde nem televisão não existia, não tinha energia elétrica, apenas rádio. Meu pai ouvia os programas na rádio. Eu tinha certeza que era esse homem. O segundo que estendia a mão para orar por mim, eu tinha certeza que era o grande e saudoso profeta David Miranda, líder da Igreja Deus é Amor. Eu nunca tinha nem visto uma foto dele, mas eu tinha certeza que era ele. O terceiro eu não reconheci. Estendia a mão, orava por mim. Eu não entendia o que eles falavam. Mas um deles falou: Edmilson, desperta-te. De repente, levei um susto, me despertei. Não vi mais ninguém, vi só minha mãe. Perguntei: mãe, cadê aqueles 3 homens que estavam aqui? E a minha mãe disse: eu não vi nenhum homem nenhum aqui.
Eu falei, mãe, pois eu acabei de ver, tinha 3 homens aqui, eles fizeram oração por mim. Minha mãe ficou calada, minha mãe, talvez ela pensou que eu estava delirando, que era um sonho. Mas ela não chegou a comentar nada sobre isso. Sabe o que aconteceu naquele momento? As lágrimas começaram a descer nos meus olhos. Eu comecei a reconhecer que eu era pecador. Na época eu tinha 16 anos de idade. Eu comecei a chorar arrependido de muitas coisas erradas que eu já tinha praticado no dia a dia. E a primeira decisão que eu tomei, eu preciso ser crente. Eu preciso aceitar Jesus na minha vida. Mas começou a vir pensamentos negativos sobre mim. O que as pessoas iam pensar de mim eu sendo crente? Que ninguém da minha família era crente. Só minha mãe que era crente, mas também minha mãe não ia para a igreja, porque meu pai era contra. E também a mãe não tinha tempo de ir na igreja. A igreja é um pouco longe e muita criança para ela cuidar. Somos 3 irmãos. Tenho 6 irmãos mais velhos e 6 mais novos. Quando foi no final da semana, eu fui num culto. E ali, na hora do apelo, a missionária que estava pregando sobre o céu e o inferno perguntou se eu queria aceitar Jesus. Eu falei que sim, eu queria aceitar Jesus. Quando eu aceitei Jesus na minha vida, a missionária me deu uma Bíblia, como essa. Sabe qual foi o primeiro versículo que eu encontrei na Bíblia? No livro de Marcos, capítulo 2. Que diz assim, vamos ver aqui? No livro de João, ou melhor, no livro de Marcos, se você é bem rápido na Bíblia, já segura a sua Bíblia e vamos ler comigo. Se você não tem a habilidade e agilidade para abrir a Bíblia, você pode estar assistindo depois, porque vai estar salvo aí no Facebook, essa live. Vou estar salvando no nosso canal no YouTube também, tá? No canal nosso no YouTube é Igreja Chama Divina do Trono de Deus. Você pode lá estar digitando o nome do canal e se inscrevendo, ok? Aí depois vocês podem assistir e pegar os textos que eu estou lendo e você lê na sua Bíblia como está escrito aí, ó. Vamos ler aqui no livro de Marcos, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 2 que diz assim, ó. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu: envio o meu mensageiro diante de ti, e ele preparará o teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto. Em outra tradução, em algumas Bíblias, diz assim: eis que eu envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E ali eu entendi que aqueles 3 homens que entraram no meu quarto ali para orar por mim, eram 3 anjos, servos de Deus, para ensinar o caminho que eu devia andar, através de uma revelação, ok? E a Bíblia confirmou. Então a primeira revelação que eu quero dizer para você é as Escrituras Sagradas. Se você, através de sonhos, você receber alguma revelação por aí, se não tiver base nas Escrituras Sagradas, não creia. Tem que ter base nas Escrituras Sagradas. Que muitas pessoas falam, eu vi uma visão, eu tive uma visão. Eu estava em casa, de repente vi uma visão, eu creio que Deus falou comigo. Ore a Deus, examine as Escrituras para ver se tem base na Bíblia. Se não tiver base na palavra de Deus, pode ter certeza que você não viu visão de Deus. Você viu uma visagem. O inimigo está tentando te enganar. Ok? Agora vamos para a palavra do Senhor. Eu vou citar aqui uns versículos sobre as revelações. Esse assunto é muito importante, que todos nós precisamos entender. Tá? Primeiro eu quero falar para vocês o objetivo das revelações. É aproximar o homem de Deus. Se você ainda nunca ouviu falar sobre isso, o objetivo das revelações, então entenda. Revelações, seja através de algum sonho, de algum profeta, de algum pastor, de alguém que revelou algo na sua vida, se não for para te aproximar de Deus, pois saiba que essa revelação é falsa. Em Provérbios capítulo 29, versículo 18, a Bíblia diz assim, ó:
Não havendo profecias, o homem se corrompe. Você sabe o que significa profecia? Profecia significa revelar algo que há de acontecer. Se não tiver homens e mulheres inspirados por Deus para revelar algo que há de acontecer na sua vida, você vai se corromper. A não ser que você leia as Escrituras Sagradas, você vive baseado no que diz a Bíblia. Porque a Bíblia é a verdadeira profecia. Agora, se nós não ler as Escrituras Sagradas, não ir numa igreja, não clamar a Deus, não buscar a comunhão com Deus, vamos terminar se corrompendo no pecado. Porque a própria Escritura Sagrada diz, não havendo profecias, o homem se corrompe. Você pode ler no livro de Provérbios, vai anotando aí. Muito importante. Você está com a caneta na mão, com um caderninho como esse aqui, ó, para você ir anotando. O canetinho começa aqui para você ir anotando aí. Vai anotando os versículos. Não havendo profecia, o homem se corrompe. E o que significa revelação? Revelação significa mostrar algo que há de acontecer no futuro. É a mesma coisa de profecias. Tá? Em Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Olha o que Deus diz para Jeremias. Clama a mim, e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabeis. Deus estava dizendo para Jeremias. Você quer receber revelações reais, verdadeiras, da minha parte? Quer saber o que há de acontecer no amanhã, na sua vida? Na vida de seus familiares? Clama a mim. E eu estarei respondendo, eu estarei revelando a você coisas grandes e firmes que você não sabe, que você não conhece. Mais uma vez eu repito, eu vou provar aqui nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. Eu vou provar na Bíblia que o objetivo da revelação é aproximar o homem de Deus. Se você está recebendo alguma revelação por aí de algum profeta, revelações que só agradam a você e não te aproxima de Deus, pois saiba que essa revelação é falsa. Ah, como profeta, como que você tem certeza que essa revelação é falsa? Lendo as Escrituras Sagradas. Porque o objetivo das revelações é para o homem não se corromper, como está escrito no livro de Provérbios 29 e 18 e 19. Que não havendo profecia, o homem se corrompe. Jeremias 33, versículo 3. Quando Deus falou a Jeremias, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabeis. Deus estava dizendo para Jeremias que ele estava querendo trazer uma mudança para o povo de Israel. E Deus queria revelar os dois lados. O que Israel estava fazendo de errado, o que Israel tinha que fazer para ter uma transformação. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que todas as Escrituras Sagradas são inspiradas pelo próprio Deus. São revelações pelo próprio Deus. Para que um homem se converta dos seus maus caminhos e tenha uma vida de certeza de que ele está no caminho certo, do que há de lhe acontecer no futuro. Eu quero trazer mais uma palavra para você. Você já recebeu aí na sua igreja, se você foi em alguma igreja ou aí na rua, alguma profecia, alguma revelação de alguém leu a sua mão e falou, olha, vai acontecer isso, isso, isso na sua vida. Isso já aconteceu? Deixa aí nos comentários, você que está nos assistindo. Muitas pessoas são enganadas por certos profetas, por certos reveladores,
que não estão nem aí para a sua vida. O que eles querem é te enganar, falar apenas aquilo que te agrada. Eu vou mostrar aqui na Bíblia para você que você não deve confiar e acreditar em qualquer revelação por aí. Porque os dois maiores objetivos da revelação: primeiro, é levar o homem ao arrependimento daquilo que ele faz de errado. Segundo, aproximar o homem de Deus. Esses são os objetivos das revelações. Tá? Eu, quando recebi uma revelação diretamente de Deus, através de anjos, eu estava perdido. Eu estava sem esperança, sem luz. E quando Deus falou comigo ali através daqueles anjos, é como se eu estivesse cego e eu passei a enxergar. A primeira coisa que eu parei, pensei, foi reconhecer os meus erros. Me arrependi. Segundo, eu pensei, preciso ser crente, preciso aceitar Jesus na minha vida, para eu ter uma transformação completa. Eu preciso confessar Jesus como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Se as revelações que você anda recebendo por aí, em alguma igreja, em alguma esquina por aí, alguém lê na sua mão, se não te leva ao arrependimento, se não te leva a se aproximar de Deus, saiba que essas revelações estão erradas, com base na Bíblia. Eu vou ler para você aqui no livro de Ezequiel, e vou só citar um versículo aqui e falar o que está escrito. Ezequiel, capítulo 13 e versículos 1, ou melhor, Ezequiel, capítulo 13 e versículo 1 até o 6. Até é bom eu ler para você entender. Talvez você já tenha recebido alguma revelação em alguma igreja, de pastor, alguma pastora, algum profeta, que falou: olha, Deus está me revelando algo aqui na sua vida. E começou a revelar só coisas boas na sua vida, que ia acontecer, e pá, só coisa boa. E você todo errado. E esse profeta não revelou que você precisa se arrepender dos seus pecados e se converter. Esse profeta, ele está te enganando. Eu vou mostrar aqui com prova na Bíblia. Vamos lá, vou ler aqui no livro de Ezequiel. Se você quiser abrir a Bíblia comigo, isso é muito importante. Abre a sua Bíblia aí no livro de Ezequiel, capítulo 13. Vamos abrir aqui. No livro de Ezequiel, capítulo 13, versículo 1 e o 6. Vocês já encontraram aí? Estou procurando aqui. Eu estava entrando no livro errado aqui. Pronto, encontrei aqui. Diz assim, olha o que está escrito na palavra de Deus. Olha o que o profeta Ezequiel fala para nós, nos dias atuais, através da Bíblia. Então recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, profetiza contra os falsos profetas de Israel, que falam o que lhes vem à mente. Diga-lhes, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano, que aflição espera esses profetas insensatos, que seguem a própria imaginação, e que não viram coisa alguma. Ó povo de Israel, seus profetas são como chacais no meio de ruínas. Não tomaram nenhuma providência para consertar as brechas nos muros que rodeiam a nação, para que permanecesse firme na batalha no dia do Senhor. Em vez disso, anunciam visões falsas e fizeram previsões, anunciaram visões falsas e fizeram previsões mentirosas. Olha o que Deus diz aqui, ó.
Esses profetas são como os chacais que saíram das matas, tá? Que saíram do meio das florestas, invadiram a cidade. Esses profetas, eles anunciam visões falsas que Deus não falou. Em outra tradução, a Bíblia diz assim, ó, ai desses profetas que fala que receberam revelações da minha parte sem terem recebido. Ai, e o ai de Deus dói. Porque esses profetas, porque o texto é grande, você pode ler depois, tá? Eles eram bajuladores de Israel, bajuladores do povo, principalmente dos reis, para que eles fossem bem vistos pela sociedade. Então tem muitos por aí, dentro de igrejas, que fica revelando chave de carro. Deus está me revelando aqui, eu estou vendo uma chave de carro na sua mão. Receba em nome de Jesus. Deus está me revelando aqui que Ele tem um grande chamado na tua vida. Eu vejo uma faixa assim no seu lado e está escrito louvor. Eu estou vendo aqui Deus te dando uma grande vitória. Aí você sai dali alegre, contente. Muitas das vezes, talvez você está cheio de erros, mas aquele profeta não apontou os seus erros e o que você precisa consertar na sua vida para que você não receba a condenação eterna. Ai desse profeta. E se você acreditar, você está errado também. Ai do profeta e ai daquele que acredita nesse profeta. Sabe qual era a sentença desses tipos de profeta no Velho Testamento? Que hoje está cheio de reveladores aí, e muita gente indo atrás deles. Está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20. Está escrito: o profeta que entre vós, que revelar alguma coisa em meu nome, sem eu ter mandado, esse profeta deve morrer. Irmãos, amigos, vocês que estão nos acompanhando aqui, cuidado com essas pessoas por aí que estão querendo ler a sua mão para revelar o seu futuro, para revelar o seu presente. Cuidado, cuidado, avalie esses profetas que às vezes você vai na igreja e ele começa a revelar um monte de coisa na sua vida, tá? Parece ser verdade. Esse profeta, muitas vezes, ele dá uma olhada lá nas suas redes sociais para saber como é o nome do seu pai, da sua mãe, como é o nome da sua esposa, dos seus filhos. Avalia lá nas redes sociais para saber o nome da sua cidade, o CEP da sua cidade, a rua onde você mora, para vir com as profetadas, tá? E o pior, só vem profetizando coisas boas. Deus está te dando um livramento. Deus está, olha, fazendo isso na sua vida. Ele vai fazer isso. Eu não sei da sua vida, se você está consertado com Deus ou não. Mas muitas das vezes a pessoa está na prostituição, está nos vícios. Essa pessoa está no fundo do poço, desempregada. Às vezes ela está vivendo uma vida totalmente da miséria. Mas esse profeta não revela o pecado desta pessoa. O que essa pessoa deve fazer para mudar de vida? Sabe que a sentença desse profeta é a morte. Está na Bíblia. Só que nós estamos vivendo na época da graça. Se esse profeta não se arrepender, ele receberá a condenação eterna após a morte. E você que está nos assistindo, que está todo errado, se não se converter, se não mudar de atitude, ficar indo atrás desses profetas que só falam aquilo que agrada o seu coração, aquilo que está na sua mente, cuidado, porque tanto você como esse profeta pode ser condenado ao inferno.
Talvez você tenha feito muitas coisas que agradam a Deus, mas tem alguma coisa que você está fazendo que não agrada a Deus. Deus quer fazer algo sobrenatural na sua vida. Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida, mas o seu pecado está impedindo. Você precisa se arrepender, abandonar sua prática pecaminosa para que se cumpra a palavra de Deus na sua vida. Agora eu vou falar para você um tipo de revelação que acontece e muitas pessoas acham que é de Deus, que é Deus que está falando. Muitas pessoas recebem revelações espirituais de seres que já morreram, pessoas da família, algumas pessoas que eram seus amigos. E você recebe aquela revelação, aquela visita daquele ser e fala com você. E você acha que era Deus que estava falando com você. E você acha que aquela pessoa que morreu que estava falando com você. Mas na verdade, essa revelação que você está recebendo é a revelação espiritual. Mas não é Deus. Não é aquela pessoa que morreu que está falando com você. São espíritos malignos que está falando com você para te afastar de Deus. Entenda. Só existe dois objetivos nas revelações: levar o homem ao arrependimento e levar o homem a se aproximar de Deus. Caso contrário, essa revelação é falsa. Ela é maligna. Eu vou dar um exemplo para você aqui. No no livro de 1 Samuel, capítulo 28, versículo 11 e 20. A Bíblia fala que Deus tinha abandonado Saul, porque Saul tinha desobedecido a Deus. Estava andando fora da presença de Deus, andando de qualquer jeito. E esse rei, ele precisava ir a uma guerra, mas ele não tinha a certeza se deveria ir. E nessa época não existia nenhum profeta em Israel. Existia apenas um profeta, mas esse profeta já tinha morrido. E esse rei teve uma ideia orientada pelo servo. Olha, não tem nenhum profeta aqui em Israel para revelar a você o que você deve fazer. Você deve ir a uma feiticeira, uma adivinhadora. Ela vai revelar se você vai sair vitorioso nessa guerra ou não. E o que esse rei fez? Ele foi até onde essa adivinhadora. Você pode ler no livro de 1 Samuel, capítulo 28, versículo 11 até o 20. Você pode ler o capítulo todo até o capítulo 29 e o 30, para você entender melhor. Ao chegar onde essa feiticeira, ele foi lá. Ele pediu para consultar o espírito de um profeta, Samuel. E quando aquela feiticeira começou a consultar, de repente subiu um espírito da terra, como um Deus. Esse espírito, ele veio em forma do profeta Samuel. E a Bíblia fala que Saul se prostrou diante daquele espírito que estava em forma do profeta Samuel. Você sabe o que esse espírito falou para Saul? Lê a Bíblia. Capítulo 1, ou melhor, 1 Samuel capítulo 28, versículo 11 e 20. Você sabe o que aquele espírito falou para Saul? Ele não falou para Saul: Saul, se arrepende, se volta para Deus, se converte, se arrepende, peça perdão para Deus. Ele pode te perdoar. Mesmo que ele tenha te abandonado, ele pode te perdoar, se arrependa. Não. Sabe o que aquele espírito, em forma do profeta Samuel, falou? Ele falou assim: ó Saul, hoje mesmo, tu vai estar junto comigo, tu e teus familiares. Vai estar junto comigo na sepultura. Olha o que esse espírito falou para Saul. E não é que aconteceu mesmo, gente? Do jeitinho que esse espírito falou.
Você pode ler o capítulo completo do capítulo 28 do livro de 1 Samuel e o capítulo 29 e o 30, para você entender. Do jeitinho que aquele espírito falou, aconteceu. Aquele espírito não era Samuel, porque uma vez que a pessoa morreu, ele aguarda a ressurreição, tá? Está no paraíso, ele não volta mais para a terra. O próprio Jesus disse isso em uma parábola falando do rico e do Lázaro, tá? Mas sabe por que que aquilo aconteceu? Aquela palavra de derrota daquele espírito? Realmente Saul e o filho de Saul morreu na guerra. Porque Saul já tinha sido abandonado por Deus, porque ele tinha desobedecido a Deus. E em vez de ele se arrepender, se humilhar diante de Deus, pedir perdão para Deus, ele foi consultar uma adivinhadora. Talvez você que esteja nos assistindo, através aqui do TikTok, ou pelo o Facebook, YouTube, outras redes sociais, talvez você está buscando revelações na macumbaria, você está buscando revelações aí no espiritismo, revelações. Essas pessoas ficam nas esquinas lendo mão. Cuidado, cuidado. Os espíritos malignos podem te enganar. Talvez você esteja buscando revelações de falsos profetas por aí, que só quer falar aquilo que te agrada. E nada de revelar para você que você deve abandonar seus pecados e se aproximar de Deus através do arrependimento. Cuidado, cuidado com esses profetadas por aí, tá? Porque os objetivos das revelações de Deus é levar o homem ao arrependimento para que o homem se aproxime de Deus. É alertar o homem do perigo que há de vir no dia da manhã. Saul foi condenado ao inferno. Por quê? Porque ele não se arrependeu. Em vez de se arrepender e buscar a Deus, ele foi buscar as revelações de espírito maligno. Como eu tenho uma habilidade muito grande aqui de encontrar na Bíblia, eu vou ler para você aqui, tá? Rapidinho. 2 Samuel, capítulo 28. Não, eu não vou ler para não tomar muito tempo, mas você pode ler depois, tá? Você pode ler. Capítulo 28, versículo 11 em diante de 1 Samuel, que você vai ver o que realmente aconteceu, tá? A palavra de derrota. Mas eu vou ler, que isso é muito importante nessa live, gente. Isso é muito importante. Eu vou ler para você. Fique aí, não sai daí agora não. 1 Samuel. Vamos ver aqui, 1 Samuel. Se você tiver uma Bíblia, vai abrindo aí junto comigo. Capítulo 28 e versículo 6. Vamos ver o que esse espírito, em forma do profeta Samuel, falou. Capítulo 28 e versículo 6. Diz assim, ó. Ou melhor, vamos ler aqui o versículo 5. Capítulo 28. Diz assim, ó. Primeiro Samuel 28. É o versículo 11, tá, gente? Versículo 11 até o 20. Aí aqui diz aqui, ó, no versículo 17. Olha o que esse espírito, capítulo 28, versículo 17. Olha o que o espírito, em forma do profeta, falou para Saul. O Senhor fez exatamente conforme tinha dito por intermédio. Rasgou de suas mãos o reino e o entregou a outro, a Davi. O Senhor fez isso hoje porque você se recusou a executar a ira ardente dele contra os amalequitas. Além disso, o Senhor entregará você e o exército de Israel nas mãos dos filisteus. E amanhã você e seus filhos estarão aqui comigo. Olha aqui, palavras de derrota. Então cuidado, gente. Cuidado. Você que está recebendo visitas aí na sua casa de parentes que já morreram, que está falando palavras de derrota para a sua vida, cuidado.
Já repreende isso em nome de Jesus. Por mais que não falem palavras de derrota. Porque esses não são de Deus. Tá? São espírito maligno tentando te enganar. E esses profetas que vêm em nome do Senhor, falando só coisas boas na sua vida, que vai acontecer. E você tendo a consciência de que você tem muitas coisas que precisam se consertar para estar em santidade com Deus, e você não se conserte, pois sabe que essas visões, essas profetadas, essas revelações não são de Deus, tá? Eu vou provar para você que na Bíblia, que o objetivo das revelações de Deus é levar o homem ao arrependimento, para que o homem se aproxime de Deus, para que o homem se livre da condenação eterna, para que o homem se livre da ira de Deus. Você pode ler aí na Bíblia, no livro de Apocalipse, que fala sobre as 7 igrejas. Irmãos, amigos, você que nos acompanha aí, deixa já nos comentários o que você está achando dessa mensagem sobre revelações. Qual é a revelação verdadeira para você? É aquela que só agrada a você, que só revela coisas boas na sua vida? Ou aquela que te alerta do dia da manhã, os perigos vindouros que há de vir contra a sua vida? E que te leva ao arrependimento para te se aproximar de Deus? Isso é de se pensar. Então eu estou aqui para mostrar a verdade para você, não para te julgar e nem para julgar ninguém. Vamos ler aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1, ou melhor, capítulo 2, versículo 2 e 6. Diz assim, ó: a primeira mensagem que João recebeu, uma revelação de Deus para a igreja que estava em Éfeso. Uma igreja abençoada, gente. Até recebeu um elogio de Deus. Olha o que está escrito aqui, ó. Ó, capítulo 2 e versículo 2 no livro de Apocalipse. Diz assim: sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não a tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Olha Deus falando. Essas sim são revelações verdadeiras. Deus elogiando você. Mas olha em seguida. Olha as revelações verdadeiras. Se você receber alguma revelação de algum profeta por aí, que só te elogiou, mas que não revelou o que você precisa fazer para ter uma mudança de vida, sabe que esse profeta te enganou. Porque no versículo 4 diz assim, ó: contudo tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-te e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Você sabe o que significa candelabro? Uma lâmpada, uma luz. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero te abençoar. Você, meu filho amado, eu tenho visto o teu esforço que você tem feito para me agradar. Você tem feito isso certo. Só que porém tem algo contra você. Te arrepende dos teus pecados que você anda cometendo aí, ó, achando que eu não estou vendo. Se arrependa. Antes que eu tire de você o meu espírito, e antes que eu te abandone, assim como eu abandonei Saul. Deus está falando com você através dessa live, através desse vídeo. Não ignore.
Seja bem-vindo aí, meu amigo Raoni Costa, da cidade de Luisiânia, que está nos acompanhando. Márcio da Silva. E o grande amigo aí, Sebastião, cidade de Luisiânia. E Mike. Não sei onde você mora, mas a gente já se conheceu alguns tempos atrás. Na cidade de Campinas, grande, né? Lá em São Paulo. Sejam bem-vindos. Agora vamos ver aqui, para você entender melhor, como Deus, Ele elogia seus filhos e traz a revelação que seus filhos precisam. Tá? Vamos lá. No livro de Apocalipse, no mesmo capítulo 2, em versículo 9 e 10, diz assim, ó. No capítulo 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. Você pode ler aí acompanhando? Conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que estás prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão. O dia prová-los e terão... Vamos lá, gente, lê melhor aqui. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Olha aqui. A verdadeira revelação de Deus é para aproximar o homem de Deus. Aqui Deus traz um elogio para essa igreja de Esmirna e fala para eles: se vocês não se desviar, se você perseverar, você vai receber a vitória. Você vai ter a coroa da vida. Você aí na sua casa, você pode ler, acompanha aí. Eu não vou ler todos os versículos, mas você pode ler. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 3 e 16 fala sobre o convite de Deus fazendo para essa igreja de Pérgamo sobre o arrependimento, tá? Você vai ver no Apocalipse capítulo 19, versículo 22, Deus chamando essas pessoas para o arrependimento. Apocalipse 3, 1 e 3, capítulo 3, versículo 1 até o 3, a igreja de Sardes, Deus chamando para o arrependimento. A igreja e Filadélfia, Deus alerta do que há de vir, né? Uma igreja que ele estava fiel a Deus, mas Deus traz um alerta para eles ficarem atentos, para que ninguém roube a fé deles, para que ninguém faça eles desviar da presença de Deus. Em Apocalipse 3, 15, 19, a Bíblia fala de uma igreja que estava morna, não era nem quente nem fria. Talvez você esteja assim, está recebendo muita profetada por aí. Então, Deus chama você para que você reconheça que os objetivos das revelações é trazer a você o arrependimento e te aproximar de Deus. Eu conheço 2 igrejas aqui na minha cidade que revela tanta coisa boa para as pessoas, só coisa boa, é tanta revelação todo dia. Mas as revelações é só coisas que agradam as pessoas. Tem uma igreja aqui na minha cidade, chama Igreja Chama Divina. Em 2012, irmãos, eu estou fazendo esse vídeo agora dia 21 de março de 2022. Em 2011 eu conheci 2 jovens e um rapaz. Eles 3 cantavam na igreja. E essa pastora, essa profetisa, que só revelava coisas boas. E até hoje ela está com a igreja aberta, só revela coisa boa para o povo. Revelava tanta coisa boa, esses jovens cantavam no altar da igreja. Essa pastora dizia: eu estou vendo um manto, eu estou vendo uma faixa do seu lado, está escrito louvor, Deus vai te usar no ministério de louvor, no ministério de pregação, Deus está te dando livramento. E aquele jovem, um homem da igreja solteiro e 2 meninas solteiras. Esse jovem, homem, se prostituiu com essas 2 meninas, tá?
Um dia era com outro, um dia era com a outra. Muitas das vezes ficava com as duas ao mesmo tempo. E essa pastora nunca revelava para essas pessoas que eles deviam se arrepender desse pecado nojento. E de lá pra cá, ela vem revelando só coisa boa. Uma vez fui na igreja dela, ela revelou tanta coisa boa na minha vida, que umas coisas eu vi que era realmente real. Só que ela estava tentando adivinhar, irmão. Tá? Então eu fiquei esperto com essas igrejas. Então fique esperto. Tá? O objetivo das revelações de Deus é levar o homem ao arrependimento, para que o homem se converta e se aproxime de Deus. Caso contrário, essa revelação é falsa e você não deve acreditar. Então, se você não está em comunhão com Deus, não anda em santidade com Deus, se arrependa enquanto há tempo. Se converta, se aproxime de Deus. Quer receber revelação verdadeira? Leia a Bíblia. Que a Bíblia diz assim, ó, em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aqueles que lêem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras dessas profecias, porque em breve se cumprirão. E a Bíblia inteira, gente, é revelações divinas de Deus. Tem muita gente que diz assim, olha, hoje eu vou na igreja para ver se o profeta revela alguma coisa na minha vida. E essa pessoa está toda errada. Se é uma mulher, muitas das vezes ela está traindo o marido, ela está bebendo muitas cachaças por aí, usando droga, ela bate exageradamente nos filhos, maltrata, está toda errada. Xinga o dia inteiro, amaldiçoa um monte de gente, faz dívida e não paga, aí chega na igreja na maior cara de pau, para receber revelação de Deus. Ela espera receber só coisa boa. Se esse profeta for realmente de Deus, sabe o que esse profeta vai dizer? Te arrepende, sua rebelde, prostituta, se converta. Para de trair seu marido. Sua caloteira que faz dívida e não paga. Sua feiticeira que anda amaldiçoando os outros por aí, se converta, se arrependa. Antes que a ira de Deus caia sobre você. Muitas das vezes o homem, a mesma coisa, o homem vai na igreja, está todo errado. Eu vou naquela igreja, ver se aquele profeta vai revelar alguma coisa na minha vida. Se Deus vai me dar um carro, Deus vai me dar uma casa. Se Deus vai colocar uma mulher linda na minha vida. Se Deus vai me dar uma empresa boa. Se Deus vai botar muito dinheiro na minha conta bancária. Aí esse homem está todo errado, cachaceiro. Está traindo a sua esposa. Está pegando a mulher do vizinho. O caba velho está todo errado. Está acendendo vela para finado. Está adorando imagem de escultura. Faz dívida e não paga. Não cumpre com a sua palavra. Anda todo rodado. Aí chega na igreja. Aí o profeta lá, esse aqui é um anjo de Deus. Deus está me revelando que você vai receber uma bênção. Eu estou vendo uma chave na tua mão. Deus vai te dar uma grande empresa. Deus vai botar muito dinheiro na sua conta bancária. Deus vai te dar um livramento. Aí você fica todo cheio de vida, achando que foi Deus que falou. Se arrependa, viu? Porque senão tu e esse profeta vai para o inferno. Se esse profeta for de Deus, sabe o que esse profeta vai dizer? Filho, eu tenho algo importante para a sua vida. Deus quer salvar porque a sua vida é preciosa. Deus quer te salvar. Deus quer te prosperar. Só que você precisa abandonar a safadeza. Larga a mulher do vizinho porque ela não é tua não. Tu não já tem a tua? Se converta. Seja fiel à sua esposa. Seja um homem de palavra. Por que você faz dívida e não paga, seu caloteiro? Se arrependa, se converta. Abandone seus vícios. E beba a água da vida. Pare de ficar bebendo a bebida alcoólica, a bebida forte. Abandone a prostituição, se converta. Antes que a ira de Deus caia sobre você. Porque era isso que os profetas verdadeiros faziam, igual o profeta que profetizou a vida de Jesus, o João Batista.
Ele falou para o rei achou que aquele profeta ia bajular o rei. O profeta botou o dedo na cara do rei e disse: ó rei, larga a mulher do teu irmão, essa mulher não é tua não, se converta. Ai de mim se eu não falasse isso para ti. Quando o povo achava que Pedro ia ficar bajulando eles, porque eles eram judeus, sabe o que o profeta apóstolo Pedro falou? Arrependei-vos e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e se convertei-vos dos seus maus caminhos. Amém? Então é isso aí, irmãos, que eu tinha para falar para vocês. Que Deus abençoe. Então boa noite, a paz do Senhor. Vou estar encerrando essa live aqui. Meu celular já está descarregando, está 5% a bateria, que na live come muita bateria do celular. O celularzinho meu é ruimzinho, está pifando. Então muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando, que estão comentando aí. Então sejam bem-vindos, parabéns a vocês que estão nos acompanhando. Você que está assistindo essa live após essa data, parabéns. Deixe seus comentários nessa live, o que vocês acharam, ok? Deus abençoe a todos. Então fique na paz do Senhor Jesus e até nossos próximos vídeos. Amém? Deus o abençoe. Fica na paz de nosso Senhor Jesus. Glória a Deus.